Vai chegando por aqui, também tem apuração a respeito dessa reação do Brasil aos Estados Unidos. É ela, Raquel Landim, surgindo na nossa tela nesta manhã de quinta-feira. Olá, Raquel, bom dia. Oi, Fabi, bom dia, Josias, bom dia, Léo. Muito bom Sempre um dia. prazer estar aqui com você, minha Vamos, querida. vamos entender, né? Ontem, logo depois do governo americano colocar no X, né, esse cutucão ao Brasil, logo na sequência veio uma resposta do Itamaraty, né? E muito se quer saber sobre os bastidores dessa nota dura, inclusive do Itamaraty aos Estados Unidos, né? O que está por trás dessa nota, Raquel? O que você tem de apuração aí pra gente? Fabiola, eu tive uma longa conversa ontem no Planalto sobre esse assunto. É uma nota dura, mas ainda é uma troca de notas, né? O Departamento de Estado americano colocou ali aquela manifestação nas redes sociais, criticando o Brasil, e o Brasil reagiu, dizendo que não aceita interferências políticas em decisões judiciais, mas nós ainda estamos falando de retórica, certo? Foi o que eu ouvi dentro do Palácio do Planalto. A gente está falando só de retórica. O Trump ainda não passou de bravatas, né? Ele disse que ia sobretaxar o aço no mundo, inclusive o aço brasileiro, nada fez. Ele usou o etanol brasileiro como um exemplo de um produto que poderia ter as tarifas majoradas, porque aplica tarifas altas para a entrada de etanol americano aqui, também não fez nada. No caso do ministro Alexandre de Moraes, você teve a aprovação de uma decisão no Comitê Judiciário dos Estados Unidos, ele corre o risco aí de perder seu visto americano, mas ainda não perdeu. Você tem que passar pelo plenário do Congresso, depois tem que ir à sanção na Casa Branca. Então, o que eu ouvi no Palácio do Planalto, se você tirar todo o vapor aí, toda a purpurina mediática da história, por enquanto estamos no campo da retórica, estamos no campo das reações retóricas ao que está sendo feito de lado a lado. Então, o que me disseram é o seguinte: o Brasil está muito consciente da sua soberania, mas ainda está no campo da retórica. A coisa só vai mudar quando partir para o campo da prática. Se o ministro Alexandre de Moraes efetivamente for atingido, e aí eu digo, se o visto dele for retirado pelos americanos, né, pelo Congresso, ou eventualmente alguma outra medida do governo Trump contra ele, se algum produto brasileiro for efetivamente sobretaxado, aí vai ter uma reação brasileira recíproca. O que é uma reação recíproca? É quando você tem uma reação no mesmo nível. Não dá pra gente especular agora, Fabiola, mas uma reação no mesmo nível se você tira o visto de uma autoridade brasileira, o Brasil também tira o visto de uma autoridade americana. Se você sobretaxa um produto brasileiro, você também sobretaxa um produto americano. Isso seria uma reação recíproca. O Brasil não tem nenhum interesse de entrar numa guerra comercial com os Estados Unidos, não tem nenhum interesse de entrar num conflito com os americanos, e o que me disse o ministro de Estado a gente não vai ficar aí tratando em cima de versões, a gente não vai ficar estimulando e fazendo o jogo, né, dos americanos, de Donald Trump e nem dos bolsonaristas, porque é isso que está sendo feito. Você tem toda uma articulação sendo feita pelo Eduardo Bolsonaro. A gente trouxe isso aqui ontem no All News para ajudar o ex-presidente Jair Bolsonaro no processo dele no Supremo Tribunal Federal, e o governo não quer embarcar nessa história. Mas quando tiver uma medida concreta, e aí digo, se o ministro Alexandre de Moraes for atingido por uma medida concreta, aí a gente vai ver uma reação concreta do Brasil. Que mais que a gente pode esperar, né? Que reação pode ser essa? É muito maluco, né? E no meio dessa discussão, essa questão da liberdade de expressão, que é sempre tão utilizada, né? E algumas pessoas acham que isso é subjetivo, né? Quando que, na verdade, não é, né, Raquel? Não sei, porque no foco de tudo isso o que eles falam de liberdade de expressão. Eles querem colocar Alexandre de Moraes como um censor, né? Não vão permitir censores em nosso território. Alexandre de Moraes pode ser considerado um censor? Essa é uma questão aí que eles estão trazendo e, de certa maneira, o governo brasileiro responde ao falar sobre a autoridade do banco. Eles estão
misturando as coisas, né? Isso eu ouvi também na minha conversa. Eles falam, respeito à soberania. O judiciário brasileiro tomou uma decisão dentro do território brasileiro de proibir, de tirar do ar determinadas empresas que não estavam cumprindo decisões do judiciário brasileiro. Tomou uma decisão de retirar do ar contas que deveriam ter sido bloqueadas porque não estavam cumprindo com a legislação brasileira, estavam disseminando notícias falsas. Isso foi feito dentro do nosso território. Os Estados Unidos estão reclamando de empresas do judiciário brasileiro por ter tomado medidas dentro do nosso território. Não faz nenhum sentido, certo? Cada país tem direito à soberania dentro do seu próprio território. O ministro Alexandre de Moraes não tomou nenhuma medida em território americano. Né? O que os americanos, o que o Departamento de Estado ali fala é que ele tomou medidas em relação a pessoas que estão morando hoje nos Estados Unidos, como é o caso do Paulo Figueiredo ou do Alan dos Santos. Mas aí são ações que eles tomaram, as contas deles, a publicidade que as contas deles têm aqui no Brasil. Né? Eles não estão proibidos de ter contas lá nos Estados Unidos, as contas deles estão bloqueadas para cidadãos brasileiros. Então, o judiciário brasileiro está atuando dentro da jurisdição aqui no Brasil. O governo Trump está fazendo uma confusão política proposital dos assuntos, né? Exatamente para confundir. Né? Nos Estados Unidos, essa questão da emenda é uma questão muito forte para eles, do direito de expressão. Então, eles propositadamente confundem as situações, mas não existe uma confusão. Existe uma diferença de aplicação, cada um que cuide do seu país, cada um que cuide do seu quadrado. Né? Vamos entender isso com um jurista que vai chegando por aqui, advogado.